essa oportunidade, né, assim, essa semana eu conversei e pensei muito, né, de que forma eu ia apresentar isso para vocês. Estava até comentando com os alunos aqui presencial. Eu falei assim, caramba, o professor Wagner pediu para mim falar de eletrônica. Como se falar de eletrônica, falar de componente com um público que não tem familiaridade nenhuma? Como se fazer entender? Que coisa difícil, né? Eu falei assim, caramba, por onde começar? Porque por muitas vezes é muito fácil dar uma palestra com um corpo técnico, com a empresa, com um curso técnico de eletrotécnico, curso técnico de eletrônica, com um grupo empresarial. É fácil. Mas como se fazer entender uma área da física, né? Eletricidade é uma área da física, com um pessoal que nunca teve esse contato? E eu falei assim, caramba. E aí, martelei isso a semana toda, né? Aí pega uma apresentação daqui, pega um outro slide dali, tentando montar, tentando dar o melhor para que vocês compreendessem isso da melhor forma possível. Tá bom. E como isso pode agregar, né? Por que agregar? Conversando com outras pessoas, conversei com o Jorge Maia, conversei com outros amigos meus educadores, né? E aí que eu parabenizo o professor Wagner, sempre muito antenado com a área de educação, sempre um passo à frente. E aí, eu conversando com um desses meus amigos, ele falou, Marcelo, isso é o futuro. Porque a tecnologia, ela está convergindo para um lugar só. No futuro muito próximo, com certeza, né, não vai haver mais um profissional de informática, um profissional de eletrônica, um profissional de internet das coisas, um profissional de computador. Porque essas áreas estão convergindo tudo para um lugar só. O profissional do futuro vai ser aquele profissional, aliás, o profissional bem-sucedido do futuro vai ser aquele profissional que dominar a maior quantidade de tecnologia. Não vai ter jeito, gente. Eu não vou ter um programador, um especialista em eletrônica, um especialista em internet das coisas para desenvolver um projeto. Eu vou querer um profissional que domine a maior quantidade de tecnologia. Isso é o futuro. Eu falo assim, caramba, você tem verdade. Tanto é que hoje, se vocês observarem, a maioria das escolas particulares, infelizmente, somente essas oferecem um ensino mais diversificado, e já começa a implantar a robótica quase que no ensino fundamental. Tem escola que tem crianças de 6 anos que já brincam com robótica. De forma lúdica, já aprende a programar. Já dão alguns conceitos de física, de eletrônica. Então, vocês estão vendo como isso vai convergir no futuro muito próximo, dominar essas tecnologias. Então, é isso mesmo. Eu falo assim, é verdade. Eu tenho que tentar passar esse conhecimento para que eles consigam aplicar na área a fim de vocês. É óbvio que, tipo assim, o objetivo daqui não é formar nenhum técnico em eletrônica, nenhum técnico em eletrotécnica. É dar o conhecimento, dar algum conhecimento para vocês que vocês possam tirar proveito disso aí profissionalmente. Que possam aumentar o sarrafo do seu conhecimento tecnológico. Professor, e quem vai determinar a altura desse sarrafo? São vocês. Vocês são uma turma, eu já elogiei vocês na aula de quinta-feira. Falei que vocês são uma turma que tem tudo para ser uma das melhores turmas, porque vocês têm muita vontade de conhecer, vocês têm um espírito colaborativo muito grande, já elogiei vocês a respeito disso. Mas quem determina o sarrafo é vocês. A gente, aqui na ETEC, até mesmo devido ao antigo curso de manutenção, a gente tem vários equipamentos aqui. Se, porventura, assim vocês tiverem interesse, a gente depois, mais para frente, o professor Wagner vai dar matéria de fonte, a gente pode fazer uma aula só para testar componente. Tá? Testar componente, testar um MOSFET, testar um capacitor, testar uma fonte. A gente tem multímetro, a gente tem material aqui para poder fazer isso. Mas quem vai determinar essa busca desse conhecimento são vocês. A gente tem esse material aqui, graças a Deus, é oriundo com materiais novos, bons, de boa qualidade, que a gente pode ter uma aula prática sem problema nenhum. Tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem a oportunidade. Tá? O segmento, o conhecimento da área de eletrônica, ele é enriquecedor. Ele é difícil porque, igual eu falo, você tem que ter muita fé, né? Porque é uma área que você não conhece, você não vê os elétrons, né? Você sabe que ele existe, mas ninguém vê os elétrons ali, pelo menos a olho nu, né?
mas é apaixonante, eu gosto muito, gosto de disseminar isso. Vou tentar ser o mais lúdico possível, tentar esquecer um pouco a parte, a conotação técnica, né, da palavra em si, tentar fazer compreender vocês da melhor forma possível. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, gente, e assim, explorem os professores, tentem pensar um pouquinho fora da caixa. Daqui a pouco, no semestre que vem, vocês estão pensando em TCC, aproveite a região de vocês, ajam com espírito empreendedor. Ajam com espírito empreendedor. Foi quando? Sexta-feira, eu estava conversando com um aluno sobre o negócio do TCC. A gente mora numa região, aqui, né, litorânea, onde o turismo não está nas melhores fases, até mesmo devido à pandemia. E aí, vocês são da área de tecnologia, vocês podem desenvolver tanta coisa para poder ajudar segmentos de negócio aqui. Eu nunca vi nenhum TCC voltado, por exemplo, para a área imobiliária. Que seja uma planilha, desenvolver uma planilha para otimizar um processo no imobiliário, um aplicativo. Prédios aqui, esses dias eu estava conversando na casa do meu cunhado, né, porque não cabe todos os carros na garagem, que bom, interessante seria, né, se tivesse um aplicativo, na hora que ele descesse lá, indicar só, aquela tua vaga lá está ocupada, você vai ter que chamar o vizinho, que é horrível, né? Quando você mora num prédio lá, que não tem vaga para todo carro, todo mundo coloca na frente do outro, a pessoa quer descer, tem que bater na porta lá do morador para tirar. Pô, que bom que seria se tivesse um aplicativo. Prédios grandes, que agora, esses novos prédios aí tem tudo, né? 20 áreas de churrasqueira, piscina. Então, para você agendar uma área de lazer, você tem que agendar com tantos dias de antecedência lá com o síndico. Leva um projetinho desse lá para o síndico lá, um aplicativo informatizado, uma coisa desse tipo que informa lá, ó, aquele espaço já está reservado para tanta coisa que vocês podem fomentar e da região de vocês mesmo. E às vezes a gente acaba caindo por ideias mirabolantes que não saem do lugar nenhum, só fica dando volta. Então, olhem ao redor de vocês, criem coisas que possam beneficiar realmente. Nem sempre um projeto sofisticado, né? Nossa, se não for funcional e eficiente, não vai adiantar de nada. Tá? Então, só um toque, assim, porque essa semana eu refleti muito sobre algumas coisas, né? Então, semana eu estava meio da reflexão. Então, pensando assim, conversei com várias pessoas a respeito disso. Gosto muito de conversar, gosto muito de bater fora, gosto muito de ser questionado também e trocar esse tipo de ideia. E eu gosto muito de saber para onde a gente está indo, né? Então, eu gosto de ajudar a direcionar, tá bom? Só para, igual eu estava falando com o Wagner, são os meus devaneios. Ô Marcelo. Oi, pode falar, Wagner. Aproveitando a oportunidade, né, Marcelo, eu acho que não direcionar, né, perder esse espaço, né, porque veja bem, nós estamos aqui numa área de exatas, né, uma área de precisão, né, então a parte de manutenção, a parte de suporte está diretamente relacionado a essa área de conhecimento aqui. E a convergência que você falou, nada mais é também daquilo que a gente está procurando propor aqui. Seria um desperdício, né, termos aqui 6 meses de trabalho conjunto e não dispor desta base de conhecimento eletrônico. Isso pode até não estar nas bases tecnológicas do curso, mas está na necessidade da formação de cada um aqui. Para aqueles, como você disse no início das suas colocações, né, para aqueles que almejam sair do lugar comum. E quando nós falamos aqui sair do lugar comum, não é no intuito de criar uma frase para para-choque de caminhão que passou, é realmente colocar isso em prática. Se eu sei o que todo mundo sabe, eu sou apenas mais um. Se eu sei algo que poucos sabem, eu sou diferente. Então, esse momento aqui, para mim, também é importante. Eu agradeço você, Marcelo, por esse contorcionismo aqui para conseguir encaixar. E nós sabemos que a parte de eletrônica tem toda uma fundamentação, né? Então, também não temos a pretensão de tornar aqui ninguém perito de uma noite, né? Não existe isso. Falamos sobre isso algumas semanas atrás. O imediatismo é a cultura fast food. Não se resolve nada de forma instantânea, mas a gente está simplesmente colocando um conhecimento a mais, e isso faz toda a diferença.
Isso faz diferença também, como você mesmo citou, num trabalho de conclusão de curso, que por coincidência, né, nós não ensaiamos essa fala aqui, mas esta semana em particular, eu tenho falado muito sobre trabalhos de conclusão de curso, porque nós estamos chegando praticamente quase que na metade do semestre, né? Temos o conselho intermediário daqui a 2, 3 semanas. E eu tenho algumas disciplinas aqui na ETEC de Praia Grande que tem uma ligação direta com os trabalhos de conclusão de curso nos cursos voltados para desenvolvimento web, que é projeto web. E eu lamento muito, Marcelo, quando o trabalho de conclusão de curso se limita única e exclusivamente à conclusão do curso. Empobrece. O trabalho de conclusão do curso tem que ser de continuidade. Quando você oferece uma solução, quando você oferece um projeto que você passa pela escola e ele permanece, isso não é um trabalho de conclusão de curso, isso é legado, que para você se torna um portfólio, é currículo. Então, quando a gente simplesmente olha o trabalho de conclusão de curso apenas e tão somente como conclusão do curso, nós diminuímos o potencial que o TCC tem. Que ele pode não apenas concluir o curso, mas ser para você também parte integrante do seu portfólio, seu cartão de visitas. Eu saí, mas deixei esta página escrita na história da ETEC. E nós temos alguns trabalhos de edificações que fazem isso. Tem alguns também de informática que fizeram, né? Mas são exceção. Muitas vezes são bons trabalhos, como você mesmo colocou, não estamos aqui criticando ninguém, apenas refletindo sobre funcionalidade. Porque quando nós fazemos algo que realmente presta um serviço, ele sai, ele transborda a tecnologia, porque como nós sempre frisamos aqui, tecnologia serve e não se serve. O objetivo de um dispositivo tecnológico é atender as pessoas e não ser atendidas por ela. Então, o olhar é bem esse, Marcelo. E assim, o assunto hoje é eletrônica, vamos voltar aqui, mas falar de TCC é falar não de conclusão, mas de continuidade. Legal, Marcelo, excelente raciocínio, e eu tenho certeza que não somente a aula, tá? Eu sairei daqui nesta quarta-feira também com conhecimento a mais, porque eu vou aproveitar isso aqui para aprofundar o meu conhecimento em eletrônica. Isso também será importante para mim, porque todos os dias a gente aprende também. E essa questão de conhecimento não termina nunca. Todos os dias estamos reaprendendo alguma coisa. Eu que agradeço aí pela sua predisposição, professor. Bora lá. Vamos lá, então. Pessoal, vou fechar a câmera aqui, vou compartilhar a apresentação aqui com vocês. Vocês estão vendo a apresentação? Perfeito, Marcelo. Estamos vendo aqui. Pelo menos eu estou vendo aqui. Tá. E aí, gente, quando me deparei, né, por onde começar? Por onde começar a falar de componente eletrônico, falar um pouquinho de eletrônica ao nosso ambiente, que são aplicativos, equipamentos informatizados. Pensei por onde começar, e aí eu decidi começar pelo começo, mais fácil. Então, sem quebrar atalhos. Eu sei que pode ser um pouquinho fadonho, um pouquinho chato no começo, mas é importante começar pelo começo, né? A gente entender de onde partimos, a gente tem que saber de onde partimos para saber para onde a gente vai, direcionar o nosso caminho. Isso é muito importante em eletrônica, a gente pode tirar isso até para a nossa vida, né? Então, o que acontece quando apertamos um botão ON? Né? Então, já perceberam como nós somos refém de botões? Né? ON, né? Aperta uma tecla, liga. E aí? O que está por trás disso? É muito simples, é apertar um botão, ligar uma televisão, ligar um micro-ondas, um computador, um notebook, celular. Mas o que está por trás disso aqui?
Então, a gente tem toda uma tecnologia que, nossa, começou lá atrás, época de Nikola Tesla, Thomas Edison, né? Então, vamos refletir um pouquinho sobre esses conceitos fundamentais, até a gente chegar nos componentes eletrônicos atuais. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais, energia, grandezas elétricas e os componentes eletrônicos e aplicação na placa-mãe. Falar um pouquinho desses componentes aplicados dentro de uma placa-mãe. Tá? Eu não sei se o tempo é razoável ou não, né? Porque chega na placa-mãe tem alguns circuitos que são um pouquinho mais complexos, mas a gente pode falar e se não der para falar todo o conteúdo, a gente aplica em outra ocasião. Algum desses conteúdos que eu vou falar hoje, a gente vai acabar replicando em algumas outras atividades, algumas outras aulas que o professor Wagner vai dar, como eu sei que ele vai acabar falando para vocês de fontes também, então a gente vai aplicar muito eletrônica na hora que a gente vai falando de fontes e vai acabar relembrando algum desses componentes que eles estão dentro da fonte também. Então, energia que movimenta o mundo. Aqui a gente tem um ciclo, né? Eu tenho aqui... Deixa eu tentar pegar a caneta aqui. Eu tenho aqui uma barragem, né? Nesse caso aqui, água, né? Eu poderia ter várias fontes de energia. Hoje a gente tem termoelétrica, a gente tem eólica, certo? Eu tenho energia solar. Hoje eu tenho energia até pela movimentação das marés. Mas como que essa energia é formada, né? Eu aproveito essa energia mecânica e transformo ela em energia elétrica, né? Então eu represo uma quantidade muito grande de água aqui, né? Essa água, ela vai descer por esses canos aqui. Lembre, quando vocês estão indo para São Paulo, vocês vejam o aguaduto lá subir na serra, né? Que é da represa Billings, né? E essa água, ela vai movimentar uma turbina. Turbina é uma espécie, como se fosse um motor, né? Ele tem grandes hélices. Então, a energia mecânica dessa água, ela vai bater nessas pás, fazendo que a mesma gire, tá? Ela vai girar dentro de um equipamento chamado estator, que é um monte de bobina com um êmbolo de ferro no meio. E aí, gente, quando essa água bater nessas pás e fazer com que ele gire através da força da água, através aqui da gravidade, eu gero tensão no gerador. Isso vocês observam com muito simples, o liquidificador. Uma experiênciazinha fácil, né? Porque todo motor, toda máquina elétrica, né? Ela é um motor ou um gerador. Se você ligar na tomada, né? Eu vou transformar a energia elétrica em energia mecânica. Então, ele vai começar a girar lá o liquidificador. Se você girar aquela hélice do liquidificador, o que vai acontecer? Eu vou ter uma tensãozinha lá na tomada lá. Então, eu transformei a energia mecânica em energia elétrica. Essa energia que eu transformei aqui, né, pela queda d'água, que vai bater nessas pás, que vai fazer girar aquela turbina, né, vai sair uma tensão aqui, geralmente é uma tensão por volta de 2.000, 2.300 volts, e aí vai passar por um transformador de energia que vai elevar essa tensão com uma tensão alta, né? Tensão de transmissão que vai ser por volta de 138 kV, que é 138 mil volts, a 230 mil volts, que vai percorrer essa linha de transmissão. Por que eu faço isso? Porque para transportar energia, a tensão tem que ser muito alta, porque a tensão e a corrente elétrica são grandezas inversamente proporcional. Então, quanto for maior a minha tensão, menor é a minha corrente. Tá? Depois vocês vão entender um pouquinho melhor esse conceito de tensão e corrente. Porque eu tenho que fazer isso. Tá? Então, eu elevo muito a minha tensão por volta de 230 kV, 230 mil volts, que vai chegar até uma subestação próximo da cidade, né? Que aí vai rebaixar essa tensão para nível de distribuição, que é 13.800 volts, que vai percorrer as ruas, as cidades. Desse 13.800 volts, né, vai rebaixar novamente naqueles transformadores, que é aquelas caixas que tem em cima dos postes, que vocês já observaram, com 3 chaves fusíveis lá em cima, rebaixa para a nossa rede de distribuição secundária, que é para 220 volts,
que é a tensão de alimentação nas nossas residências, nas cidades, tá bom? Só para a gente entender o fluxo, como essa tensão chega às nossas residências, aos nossos comércios, escritórios. Então, ela chega justamente dessa forma. Lembrando que hoje, né, a nossa matriz energética no país, eu dou essa aula também de eficiência energética, manutenção e eficiência energética em Santos. A nossa matriz energética hoje no nosso país, ela é por volta quase de 71%. Então, a gente é refém de uma matriz hidrográfica. Tudo bem. É bom, a gente acha que tem que explorar mesmo. O Brasil é de dimensões continentais, tem uma bacia hidrográfica muito grande, mas a gente, infelizmente, a gente só detém praticamente uma fonte, né? Então, quando se pega o país agora numa escassez de água como estamos tendo, através da chuva, né? Fica complicado. E só para vocês entenderem, gente, a gravidade que é isso, um apagão representa um prejuízo enorme. Nenhuma empresa quer investir num país que tem risco de apagões. Eu estou falando para vocês que eu posso... Imagine vocês uma fábrica parada por 1 hora. O país parado por 1 hora, o que é de prejuízo. É imensurável, tá? Então, também quando a gente escuta falar sobre assim, tá tudo bem. Isso é estratégico, tá? Eu não posso falar que tá ruim. Se falar que tá ruim, eu causo um pânico geral no mercado. Eu vou tirar todo e qualquer tipo de investimento no meu país. Tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre os conceitos, né? Que atenção, que a gente precisa entender esse conceito, porque vocês vão trabalhar com isso de certa forma. Vocês, quando estão trocando uma peça, especificando uma placa, comprando uma fonte, ou qualquer tipo de equipamento, até mesmo vocês, por exemplo, trabalhando numa empresa, e vocês vão fazer uma cotação para substituição de equipamentos, você tem que observar alguns detalhes técnicos. Tensão, principalmente. Já pensou você fazer um levantamento, comprar um monte de computador de outro local, e quem vai saber se naquele outro local lá todos os equipamentos são bivolts? Por exemplo, no Paraguai, a frequência é diferente do Brasil. Às vezes você vai encontrar equipamentos lá com preço mais barato, mas não cabe aqui no país, porque nosso país trabalha com uma frequência de 60 Hz. Aí, gente, a gente temos primeiro conceito, tensão elétrica. Vou fazer algumas analogias, que eu acho que fica mais fácil. Então, a tensão elétrica, por definição, né, é a pressão exercida sobre os elétrons. Sobre os elétrons, né? Então, eu tenho todo material, né? Todo material na nossa natureza, né, é constituído por elétrons, né? Elétrons, prótons e nêutrons, né? O átomo, né? Então, a tensão é a pressão exercida sobre os elétrons. Fato. E a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela é o movimento ordenado de elétrons no circuito. Professor, o que é um circuito? É qualquer condutor que eu possa ocasionar esse movimento dentro de um circuito. O nosso corpo mesmo, ele pode ser um condutor. Fio, ele é um condutor. Qualquer material, ele pode ser um condutor. E aí a gente temos uma definição, né, de elétrico, né, porque existem os materiais isolantes, existem os materiais com alta rigidez elétrica que não deixam esses elétrons se movimentar, e tem os materiais que têm uma boa condutividade, que são os metais. Tá? Então, a analogia é aqui, né, uma analogia hidráulica. Eu tenho 2 caixas d'água, né, então o meu registro está fechado, pode-se considerar uma chave. Então, eu tenho tensão aqui, mas observem que a água está parada. Então, eu tenho tensão, porém a minha corrente aqui é 0, porque a água não está se movimentando. Da mesma forma que é no circuito elétrico. Eu posso ter tensão, mas eu não tenho corrente, porque esses elétrons não estão se movimentando. A partir do momento que eu abrir esse registro, a água não vai se movimentar? Em eletricidade é a mesma coisa. Na hora que os elétrons estão se movimentando dentro de um condutor, eu tenho corrente elétrica. Olha o exemplo aqui da pilha, né? Então, se eu tivesse uma chave aqui, nesse ponto, certo? Os elétrons não iam estar se movimentando, o circuito ia estar aberto.
Porém, eu ia ter a tensão aqui da pilha. Quando essa chave estivesse fechada, os elétrons vão estar se movimentando aqui, vão estar passando pela lâmpada, e aí essa lâmpada estaria acesa. Então, eu tenho corrente elétrica. E aqui, a gente observando aqui os elétrons se movimentando. Isso é fato, gente. Isso acontece mesmo. É difícil a gente entender, mas esse movimento aqui dos elétrons em um condutor, isso se chama corrente elétrica. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem chamar aí, sem problema nenhum, pode interromper a qualquer momento. Se eu estiver indo rápido também, só avisar, que às vezes eu me empolgo. Marcelo? Oi? Pode falar, Wagner. Tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou lendo para você, né, porque eu sei que quando duplica a tela, não dá para ver o chat, tá? Tem uma pergunta aqui do Felipe, né? Ele está perguntando como faz para aumentar, né, crescer a tensão. Tá. Felipe, tem duas formas, tá? Uma você vai ver essa aplicação até na placa-mãe. Em corrente alternada, a gente aumenta a tensão através de transformadores. Todo transformador, ele pode aumentar ou rebaixar, tá? Esse transformador, ele é único, né? Então, por exemplo, eu tenho um transformador de 13.800 volts para 220. Isso é um transformador de distribuição. Vocês veem na rua lá. Entra 13.800 volts no primário dele, que é em cima, e sai 220 volts, que é o que vai na rede de distribuição secundária, que vai alimentar as casas de vocês. Porém, Felipe, se você colocasse 220 volts no secundário dele, ia sair 13.800 em cima. É a mesma coisa. Se você pegar um transformador desses caseiros, você colocar 110, vai sair 220. Se você colocar o 220 lá, sai 110 do outro lado. Então, todo transformador, ele aumenta ou abaixa. Depende da quantidade da tensão que você vai aplicar no secundário ou no primário dele, porque ele tem uma relação de transformação, tá? Ele transforma de forma igual, tanto para aumentar quanto para baixar. No circuito de corrente contínua, a gente acaba utilizando reguladores de tensão ou utilizando até transistores para amplificar, né? Já dando tipo um spoiler, o transistor ele também serve para amplificar sinal. E esse sinal a gente chama de tensão, corrente, né? Então eu posso amplificar tanto a corrente quanto a tensão. E aí eu utilizo outros componentes também quando eu desejo reduzir. Marcelo? Pode falar, Wagner. Temos outra pergunta aqui da Ana Beatriz. Na verdade, tem duas, né? Vou começar pela última, né? Porque a penúltima eu acabei já não associando bem a pergunta ao assunto. Depois, se ela quiser repetir a pergunta. Mas tem aqui, ó, a última pergunta dela é referente à fonte universal. É confiável, professor? Não entendi, Wagner, o quê? Ela está perguntando se fonte universal é confiável. Ah, fonte universal de notebook? Eu acho que é isso. Eu acho que... É sim. Depende muito da qualidade, né? Mas são equipamentos que têm uma versatilidade, né? Então, por exemplo, eu poderia ter uma fonte que geralmente o fabricante ele traz para a gente, né? Vem junto com o equipamento. Então, vem a minha fonte lá, 20 volts. E aí, o que acontece? Geralmente, quando ela dá problema, e agora? A pessoa que é leiga, ela não sabe das especificações que é técnica. Por isso, a importância de vocês terem esse conhecimento. Né? Então, você vai pegar a placa característica lá da sua fonte, né? Vai olhar lá o que é tensão, né? Gente, tensão em volts, corrente em amperes, potência em watts. Isso é muito importante, você identificar aquilo ali. Porque muitas vezes não vai estar escrito lá 220 volts, saída 19 volts. Não vai estar escrito assim ao pé da letra. Vai ter uma letra V. E aí você tem esse conhecimento. Você sabe, tem a letra V. Eu aprendi que a letra V significa unidade de medida de tensão. Isso é a unidade de tensão elétrica. Muitas vezes vocês vão ver a corrente. Não vai estar escrito assim, a corrente disso aqui é 1 ampere. Não. Vai estar 1 A
é a unidade de medida de corrente elétrica, o símbolo, que significa ampere. Então, essa fonte universal, o que ela faz? É um dispositivo, é uma fonte, né? Que ela dá a oportunidade de ter várias tensões de saída. Então, não tem uma só, como o fabricante acaba vendendo para a gente, que é só para o meu notebook. Ele acaba fazendo uma fonte com vários níveis de tensão, porque eu consigo atender a maior quantidade de fabricantes possível. Gente, se atente para uma coisa, você não tem a qualidade, né, que o fabricante tem. O fabricante, quando ele fabrica aquela fonte com um notebook Dell, ele fabrica essa fonte toda em cima das características do notebook ou computador Dell. Quando você pega uma Universal, alguns critérios técnicos, né, aqueles critérios que a gente chama fino mesmo, né, de estabilidade, alguma coisa desse tipo, de qualidade, fica um pouquinho deixando a desejar, tá? E mais uma pergunta aqui também da Ana Beatriz, Marcelo, que é a penúltima pergunta que ela havia feito a respeito da diferenciação aqui, nessa questão aqui entre os países que você havia mencionado ali, que você pode comprar um aparelho, né, que está numa frequência, por exemplo, no Paraguai, e aqui não servir para nós. Ela está perguntando sobre essa questão da diferenciação entre os países, né? Se tem algum motivo técnico para essa diferenciação. Por exemplo, no Paraguai, isso é sincronismo, inclusive até devido à nossa Itaipu, né? É diferenciação técnica, mesmo na hora que está fazendo a construção. No segmento de distribuição de energia, alguns países adotam algumas tensões diferentes, para você ter ideia. Não é todo país que é 220, 127 volts, né? Tem alguns países que a tensão é um pouco diferente. Então, tem que prestar um pouquinho de atenção. Só que hoje o mercado, ele está tão de forma globalizada que na hora que a gente vamos fazer esse tipo de exportações ou importações, a gente acaba atendendo os clientes nesses... atendendo no local que você vai morar, vai trabalhar ou está comprando esse equipamento. Tá? Mas isso vai dar distribuição de energia conforme cada país, né? Cada país adota. Nosso país é 220, 127 volts, sistema estrela. Alguns países adotam outro tipo de sistema. Gente, vocês têm que observar, até falando sobre eficiência energética que está tão em alta devido aos problemas que a gente estamos passando. Tudo bem, o nosso país tem é continental. Só que os países pequenos acabam aprendendo na dor, né? O país com o maior nível de eficiência energética do mundo é a Suíça. Quando se fala assim, você vai falar assim, isso é óbvio, a Suíça é um ovo, né? Mas só que assim, os países europeus, né? E até mesmo na Ásia também, alguns países, não tem a bacia hidrográfica que a gente tem. Os países, eles tratam energia de uma forma que você não tem noção, como dão valor. E a gente aqui desperdiça muito, né? A gente, por exemplo, a gente não usa água de reuso. Aqui é um absurdo. Chove. Aquela água que chove da chuva lá, a gente não aproveita aquilo ali. Já pensaram como a gente podia aproveitar aquela água ali da chuva? Ninguém aproveita. Eu vejo a molecadinha, os jovens, eu dou um valor para quem trabalha, lavando o carro. Eu falei, molecada, caramba, aproveita a água da chuva para poder lavar o carro. Fica usando a vapo, gastando água. Você está diminuindo o seu lucro. Se você aproveitasse a água da chuva para lavar os carros, você aumentaria o seu lucro. E é de graça ainda, né? Mas por ainda é de graça, aproveita. Mas na Baixada, a chuva é ácida, ferrugem os carros. Não sei. Mas você faz um tratamento. Não sei. Nem o poço também. Você pegar aqui uma barrafa para o seu carro, puxar no sal da terra aqui na praia, né? Tá jogando no maresia do seu carro. Pode ser. Mas é bom, gente. Vamos pensando. Marcelo, aproveitando a sua colocação, por incrível que pareça, hoje pela manhã eu observei uma cena como essa que você acabou de descrever. Eu moro aqui no segundo andar de um prédio, né? E hoje pela manhã, enquanto tomava café, deu uma chuva rápida, que era por volta de umas 7h30, choveu. E tinha o senhor que mora em frente aqui, que já tem uma certa idade, e percebo que é um senhor extremamente ativo, né? Porque há cerca de um ano é que ele caiu do telhado, que ele não sossega, mas, enfim, não vem ao caso.
Hoje, ele aproveitou esta chuva da manhã para lavar o carro dele e aquilo me fez refletir sobre a minha disposição. Porque eu falo, Mano. olha isso, né? Ele com esta idade se predispõe a lavar o carro na chuva para aproveitar realmente a água. E aí, Marcelo, em contrapartida, o meu prédio, né, sem tomar o tempo aqui, que você tem coisas mais importantes para falar, e eu não vou nem, enfim, entrar em detalhes, mas uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, é quando nós aqui no prédio temos que somos comunicados, né, que a caixa d'água vai ser esvaziada para higienização, que simplesmente mais de 800 litros de água são jogados ralo abaixo, Isso é absurdo, é verdade. para nada, e aí na mesma semana nós lavamos a garagem e os andares do prédio com a água do próprio prédio. É cultural, Wagner. Cultural. Que falta de sincronismo, Marcelo. E aí, cara, recentemente também assistindo aqui alguns canais pelo YouTube, eu esqueci o nome do canal, que é um brasileiro que é corretor de imóveis de alto padrão nos Estados Unidos. Um bairro que está extremamente em alta, né, uma localização extremamente em alta, são os condomínios em Celebration, que é um bairro próximo à Disney, né, que a maioria dos atores, celebridades estão comprando imóvel lá. Detalhe, nesses imóveis não há ralo no banheiro para você escoar a água. Só tem justamente o ralo de dentro do chuveiro, fora isso não tem. E não há ralo pela casa. Você higieniza a casa com lenços esterilizados. Pô, louco. É sério, eu falei, minha esposa acho que não mora aí. Tudo bem que eu não vou morar lá, né, cara? Eu não vou, porque ela tem uma cisma com água, deixa eu ficar quieto aqui, porque senão ela briga comigo aqui. Mas é fato, cara, é fato. Porque sábado agora o banheiro é meu. Esquece isso, deixa pra lá. A faxina da minha conta. Segue aí, Marcelo. Vamos lá. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Acho que eu ouvi alguma coisa. Na verdade, alguém... é mais um comentário. Ia ser mais um comentário. Deixa eu aumentar um pouquinho o microfone. Fica à vontade. Nesse caso, acho que aumenta muito a quantidade de lixo, né? Produzido ou não? Também. É um benefício, mas ao mesmo tempo acaba sendo prejudicial. Em relação ao quê? Em relação a não utilizar água? Não, o paninho umedecido esterilizado, o pano esterilizado. Mas esses lenços é biodegradável. Eles acabam... Exatamente isso que eu ia falar, Marcelo. Eles são biodegradáveis. Há uma logística, há um pensamento já, porque o mundo está pensando diferente já há muito tempo, porque não tem a biodisponibilidade que nós temos aqui. Como o Marcelo falou, nós temos hoje uma quantidade, né, de bacias hidrográficas em território brasileiro que não há em lugar nenhum do mundo. Mas nós temos, porém não preservamos, né? Aí, enfim, já é um outro detalhe. Professor Marcelo, fique à vontade. Então, gente, aí temos a potência elétrica, né? Potência elétrica, né? Unidade de medida watts, né? Tem a potência aparente, que é VA, a potência reativa, mas não cabe a gente aprofundar isso aqui. Mas é a capacidade de produzir trabalho. Então, potência elétrica é a capacidade de produzir trabalho. Professor, como assim? Você lembra que eu falei para vocês? Vamos imaginar um circuito elétrico. A tensão é a caixa d'água, né? Aí ela tá lá no alto, você abre o registro, a água vai escoar pelo cano, e aí imagine que ela vai bater num pequeno redemoinho. Então, a água, quando bater naquela pá do redemoinho, o que vai fazer? Ele vai começar a girar. Isso é trabalho. É a mesma coisa no motor, né? Quando eu tenho uma tensão, ele está ligado na tomada, os elétrons vão percorrer, vai chegar até ele vai começar a girar. Certo? Então, aquela corrente elétrica eu transformei em energia mecânica. Eu posso transformar em energia luminosa, que é o caso de uma lâmpada. E que trabalho é esse? Gente, você apertou o botão on, o notebook ligou, a televisão, o micro-ondas, qualquer coisa. Eu apertei um botão, funcionou, você está transformando energia elétrica para funcionar alguma coisa, isso é potência, porque eu estou transformando energia elétrica em trabalho. Aqui, uma pequena analogia, né? E aí, agora a gente vai falar das duas formas de corrente elétrica. Existem duas formas e são bem distintas. E a gente tem que conceituar isso muito bem. Parece ser simples e é,
mas temos que saber diferenciar. Existem duas formas de tensão, que a gente chama de corrente, né? Existe a tensão alternada, né? Que vocês vão ver que vai estar escrito assim, CA, né? É tensão, isso é forma de tensão, mas vai estar especificado como CA, que significa corrente alternada, ou AC, porque vem do inglês, né? Então, é a corrente alternada, mas é forma de tensão. Oscila 60 ciclos por segundo aqui no Brasil. Ela é exatamente essa onda, se a gente colocasse ela num aparelho chamado osciloscópio, para ver essa forma da tensão. Ela age dessa forma. Tem a corrente contínua, em forma de tensão. Corrente contínua, que é CC, né? Ou abreviado como DC. Então, quando vocês tiverem um tempinho, alguma curiosidade, olhe algum equipamento de vocês, principalmente as fontes, vocês vão ver lá que vai estar AC e tem DC, né? Então, observe, eu tenho uma tensão alternada que alterna 60 ciclos por segundo e eu tenho a contínua. E ainda falei para vocês que isso aí tem um ótimo filme, né? Que é a Guerra das Correntes, né? Que é a briga lá entre Thomas Edison e Nikola Tesla. Então, é os dois defensores aqui. Nikola Tesla, né? Defendendo a corrente alternada e Thomas Edison a corrente contínua. Então, quem quiser depois aprofundar, vai saber a história disso aqui. Mas que engraçado, né? Brigou, e hoje a gente utiliza as duas formas. É que naquela época queriam se utilizar mais para a rede de distribuição, porque não tinha a eletrônica como se tem hoje. Mas o que é importante? Que a tensão alternada, vocês podem observar, ela varia no tempo. A tensão alternada, ela varia no tempo. A contínua, não. Professor, aonde eu tenho tensão alternada? A tensão alternada é a tensão da tomada das suas casas, do escritório, da empresa, aquele padrão lá que você coloca o plug lá, ali é alternado. Vai ser raramente, a não ser que você pegar algum espírito de pouco e colocar uma tensão contínua numa tomada. Mas geralmente tomadas por padrão técnico normatizado é tensão alternada. E a contínua? Contínua é aquela tensão utilizada nos nossos equipamentos eletrônicos, né? Porque ela não varia. É mais fácil de se fazer o controle da tensão contínua do que alternada. Por quê, professor? Gente, observe isso aqui chicoteando, alternando. É mais fácil eu controlar uma coisa que está chicoteando ou uma coisa que está instável? É mais fácil controlar uma onda que está estável, porque ela não está variando, né? É como se você tivesse que controlar um cavalo saltando do que um cavalo que dando os pequenos passinhos, pequenos trotes. Então, a tensão contínua, por ser mais fácil de controlar, ela acaba sendo utilizada muito na parte de eletrônica. E a parte de tensão alternada na distribuição e suprindo as tensões nas nossas residências, né? Alimentando as nossas residências, casas, escritórios. Aqui outro exemplo, né? A forma que é representada, vocês vão ver muito esse símbolo, né? AC, corrente alternada, DC, corrente contínua, esses são os símbolos. Então, a tensão alternada é a minha tensão de distribuição secundária, né? Tem nas nossas casas, aqui é uma tensão 110 volts, e a contínua, aqui, gente, a bateria, né? Bateria de carro, pilhas, tudo é tensão contínua. Eu posso obter ela através de processos químicos, tá? Então, a tensão contínua eu consigo obter ela através de processos químicos. E ela não varia no tempo, né? Já a minha tensão alternada, ela está variando no tempo. Alguma dúvida, gente? Então, vamos indo. Fontes de energia. Por enquanto, está tranquilo aqui no chat, Marcelo. Estou acompanhando aqui. Tá. Por quê? Eu não vou aprofundar em fontes de energia, porque depois a gente vai entrar nesse tópico nas nossas aulas. Então, eu vou dar uma explanada só. Né? Porque aqui tem a parte de dimensionamento, esse tipo de coisa assim. Mas por que, professor, o senhor está falando de tipo de tensão, corrente alternada, corrente contínua, e agora vamos falar de fonte?
Eu falei para vocês que todos os equipamentos eletrônicos, notebook, computador, a nossa televisão, elas, praticamente, as placas são todas tensão contínua. Caramba, professor, mas eu coloco o plug na tomada lá e é 220, 110 volts. E aí tem um processo. Existe um processo chamado de retificação. Eu consigo retificar aquela tensão alternada para contínua. É isso que acontece. Eu não estou utilizando uma bateria, que já é uma fonte de tensão contínua. Porque a bateria, quando você pega 9 volts, ela já é contínua. Porém, uma bateria, ela tem aquela tensão por um determinado tempo. Ela tem uma vida útil. Então, se utiliza o quê? Fonte de energia ligada numa tomada 220 ou 110, que vai passar por um processo chamado retificação. Tá? Retificação, né? Mecânica, assim, alinhar, deixar o mais plano possível, né? Tirar as imperfeições. Então, se a minha corrente alternada ela está oscilando 60 ciclos por segundo, vamos passar por um processo que vai deixar ela contínua. E esse processo é feito através de alguns componentes eletrônicos. Isso aqui, gente, depois, mais para frente, eu detalho melhor com vocês, óbvio, é o que acontece numa fonte de notebook, no estabilizador, numa fonte que você pega da sua televisão. É dessa forma que trabalha. Aqui é o esquema eletrônico de uma fonte, onde eu tenho aqui a tomada, né? Então, vocês imaginem o quê? Aqui eu vou ligar em 220 ou 110 volts, tem um fusível aqui de proteção, para não, se ocorrer algum tipo de curto, proteger o restante do meu circuito. Eu tenho um transformador. O que faz um transformador? Abaixa a tensão. Então, aqui vai ter 220 volts, vai passar por um transformador, eu vou baixar essa tensão 220 volts para 12 volts. Olha só que legal, muito interessante. Eu tenho aqui, desse lado, 220 volts, é o quê? Tensão alternada, professor. Beleza. Aí eu tenho um transformador, abaixou a tensão, está saindo 12 volts. Que tensão é essa, professor? 12 volts. Mas 12 volts o quê? Alternado. E aí, esses 12 volts que eu abaixei, mas continua alternado, continua oscilando 60 ciclos por segundo, vai passar por uns componentes aqui, semicondutores, diodo. Eita, componente que está ligado em tudo quanto é jeito, hein? Meu Deus do céu, esse aqui é o cara. Esse semicondutor, esse diodo aqui, o que ele faz, esse semicondutor? Ele só conduz em um sentido, quando ele é polarizado diretamente. Quando ele é polarizado reversamente, ele conduz em outro sentido. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que o meu semiciclo for positivo, ele deixa passar os elétrons. Quando for o contrário, ele não deixa. Mas isso ele conseguiu de que forma? Desse jeito que eu ligo aqui meus diodos, eu vou depois ter a minha tensão contínua. Tudo isso, gente, por causa do material semicondutor. Olha como o semicondutor foi importante para o avanço da tecnologia. Semicondutor. Caramba, o que diz esse nome semicondutor? O material está relacionado a metal. A gente tem silício, tem germânio. Material que tem propriedades de conduzir ou não. Olha que interessante, né? Material com 4 elétrons na camada de valência lá, que eles estão naquela forma, na última camada lá. Então, dessa forma, eles acabam se desprendendo mais fácil, podendo fazer os elétrons se conduzir, né? Porque eu tenho a interação das cargas, né? Não sei se vocês se lembram daquela parte lá da interação das cargas lá, né? Que os opostos, né? Você lembra lá que a gente usa para as namoradas, os opostos se atraem, os iguais se repelem, né? Então, tem muito isso. O pessoal aqui deu risada. Então, isso tem a ver com eletricidade, isso tem a ver com eletrônica, e a gente trazendo cada vez mais a eletricidade eletrônica para a nossa vida, né? Então, isso é fato. Tá bom? Então, eu consigo, através de componentes eletrônicos, diodo, que é um semicondutor, retificar uma tensão alternada. Por isso que temos a nossa fontezinha aí, que você coloca na tomada, e através da saída dessa fonte, eu consigo ligar aqui meu notebook, computador, televisão. Então,
entra alternado, passa por um transformador que vai reduzir, mas porém a tensão ainda continua alternada. Aí eu utilizo diodos para poder retificar essa onda. Ela não vai variar mais 60 ciclos por segundo, ela vai ficar retilínea através do diodo. Professor, então, só de olhar isso aqui, o senhor falou que tem 4 diodos. Quando eu queimo um diodo desse e dá algum problema, essa tensão ela fica pulsante. Então, ela vai dar pequenos picos de tensão que acaba acarretando um prejuízo no seu equipamento precocemente, né? Porque vai ter aqueles picos de tensão, então vai acabar com a vida útil dele mais rápido. Aqui, falando aqui dos semicondutores, né? Acabei adiantando. Esse aqui é o diodo que eu falei para vocês lá no nosso circuito retificador, né? Então tem aqui as lacunas, os elétrons, né? Minhas cargas, né? Negativa aqui. O silício composto por 14 elétrons, 4 na última camada. O germânio, ele já tem 32 elétrons, 4 também na última camada. E aqui é a polarização que eu falei para vocês. E aí é engraçado, quando vocês dizem a polarização, o que significa polarização? Eu coloquei uma bateria aqui, liguei numa barra de silício. Então, esses elétrons que estão na última camada, o que vai ocorrer? Os negativos vai vir aqui para o positivo da bateria e o positivo vai vir aqui para o negativo da bateria, fazendo com que a corrente ela fique em um único sentido, que é a corrente dos elétrons. Uma pergunta? Oi? Sim. Olha, acho que tinha uma pergunta aqui do Felipe, mas você acabou de responder, acredito eu. O Felipe fez uma colocação aqui no chat, né, a respeito do lado onde tem, digamos assim, os elétrons positivos, os negativos, né? Aqui falando sobre a pilha, né? Sobre uma pilha, uma bateria, o lado positivo e o negativo. Isso. Eu acho que essa tua última fala acabou, acho que, respondendo a dúvida dele aqui, a pergunta dele. Correto, Felipe? A circulação de elétrons aí. Eu acho que o professor Marcelo já respondeu aqui. Exatamente. Eu, Marcelo, aproveitando a deixa aí, já que você citou, você falou por algumas vezes, né? A frequência, né, em que isso ocorre, 60 ciclos por segundo, correto? Só para a gente associar, gente. Olha, essa questão da frequência, nós falamos, né, e vamos repetir muito em relação à frequência de clock do processador, frequência da memória. Olha a frequência aí, ó. Tá vendo? Está tudo interligado. Não são assuntos diferentes, viu? Significa a mesma coisa, só que estão em lugares diferentes. Beleza? Só para conectar. Boa, Marcelo. Segue aí. Vamos lá. Então, o que ocorre? O fluxo da corrente, imagina o seguinte, eu tenho uma barra de... vou tentar explicar de novo, o Felipe. Aqui. Imagina o seguinte, você tem uma barra de silício, um diodo, tá? Então, o que ocorre? Se eu pegar um diodo e ligar ele numa bateria, existe 2 formas de eu ligar. Certo? E a gente chama de polarização direta ou ele é polarizado reversamente. Quando ele está polarizado reversamente, ele não conduz elétrons. Quando ele está polarizado diretamente o diodo, ele conduz. Então, quando eu ligo o positivo do diodo no positivo do semicondutor, que é essa parte aqui, o negativo no negativo, ele se comporta como uma chave fechada e os elétrons vão circular. Por isso que ele é um retificador. Porque quando eu ligo ele polarizado diretamente, toda vez que aqui, a onda estiver no semiciclo positivo, que aqui é positivo, ele vai passar. No negativo, ele não passa, porque ele corta. Porque é negativo, vai passar lá no positivo, ele corta, não vai deixar passar. No positivo, ele vai passar novamente. Então, só vai ficar semiciclo positivo. E aí vai ficar praticamente reta a minha tensão contínua. Então, eu tenho que polarizar diretamente. Positivo no positivo do diodo, negativo no negativo do diodo. Isso aqui, essa polarização é chamada também de anodo e catodo, tá? Entendeu, Felipe?
Ele respondeu que sim aqui, Marcelo. Beleza. Gente, vocês também podem ficar tranquilos, porque quando a gente for abordar fonte, essa parte aqui dos diodos, do circuito de retificação, a gente consegue abordar melhor, através de algumas simulações, com osciloscópio, vocês conseguem ver melhor. O intuito da aula de hoje era dar um conhecimento básico para vocês do componente. Então, quando o professor Wagner abordar a fonte, a gente consegue explorar melhor os componentes internos da fonte, e aí acaba esse processo de retificação, a gente consegue aprofundar. Lembrando que quem vai delimitar a altura desse sarrafo ok? Então, tentando aqui falar um pouquinho da placa-mãe dos circuitos eletrônicos, são muitos circuitos eletrônicos, muitos componentes. A gente vamos dar uma explanada por algum desses componentes aqui, os principais, tá? Eu já falei para vocês, a gente pode programar uma aula mais para o final do semestre, uma aula de teste de componentes. Alguns componentes são muito simples de testar, com um pequeno multímetro, né? Você consegue testar capacitores, você consegue testar diodo, você consegue testar MOSFET, você consegue testar transistor, você consegue testar a saída de uma fonte, tá? Então, alguns componentes são muito simples de testar. E aí a gente pode passar esse conhecimento para vocês, fazer esses tipos de teste aqui na escola, ou fazer uma videoaula mostrando como que se testa. Eu posso gravar e passar para todo mundo. Muito simples, né? Então, esse aqui é a nossa... Pode falar, Wagner. O Marcelo, aproveitando, né, que essa questão do teste, que com o conhecimento técnico, né, correto, é simples, ele torna possível, né, o reparo do componente. Verdade. Que é o tipo de reparo, esse tipo de reparo não se encaixa ao que nós comentamos algumas oportunidades aqui, que não valem a pena fazer devido à complexidade e a durabilidade que vai ter. Esse tipo de reparo, ele é válido, porque estamos falando aqui de um procedimento tecnicamente, para quem sabe, simples e que não requer equipamentos de alto custo, que caso volte a dar problema, você consegue fazer novamente essa substituição sem onerar o trabalho. Diferente de uma solda em chipset, em BGA, que é um processo complexo de se fazer e que muitas vezes a gente não consegue reproduzir com qualidade. São questões diferentes. Mas isso aqui vale muito a pena. O objetivo maior desse tipo de abordagem aqui é trazer argumentos, possibilidades para que no futuro, quem se interessar por isso, poder fazer esse tipo de coisa. Porque aí sim, você tem a possibilidade de reparar um componente, né, no caso uma placa-mãe, sem precisar investir muito, né, que são componentes relativamente baratos, só precisamos ter esse conhecimento. E aí, professor Marcelo, fique à vontade novamente, segue aí. Vamos aí, tá? Vamos falar sobre alguns componentes. Então, aqui, ó, uma placa-mãe com alguns componentes, né? Capacitor, uma bobina, capacitores encapsulados, outra bobina, MOSFET, PWM para modular, entrada 12 volts. Então, muitos MOSFET, capacitores. Eu vou focar, óbvio que eu vou falar dos circuitos integrados, mas vou focar mais nesses componentes aqui, ó. Capacitor, muito simples identificar um defeito, muito simples trocar. MOSFET, também simples de identificar defeito, muito simples trocar. Indutores, não dá defeito. Isso aqui, gente, ó, nunca, isso é um fio, isso é uma bobina. Isso aqui é cobre, isso aqui não rompe, gente. Pela corrente elétrica que passa aqui na placa, isso aqui nunca vai dar problema, tá? Já se vocês pegarem alguém e falar para você, a bobina deu problema na bobina, mentira, isso aí não dá problema, entendeu? Esquece. Então, o que dá problema é capacitor, os MOSFET, tá? Tem alguns resistores também, mas é fácil de identificar. Então, é dar uma explanada, a gente conhecer esses componentes aqui. Não compensa a gente nem perder tempo tentando entender circuitos integrados, porque não compensa reparo, não compensa vocês tentarem fazer isso aí, mas esses componentes aqui são os que mais dão problema
e compensa você ter esse conhecimento técnico, sim, para poder sanar e entender como que ele funciona aqui na placa-mãe. Ô Marcelo. Oi. Posso aproveitar a sua deixa aí? Pode. Nessa imagem aí, porque aí a gente traz um assunto aqui que é extremamente importante para eles, né? Porque isso aqui é algo que recorrentemente nós acabamos inutilizando uma placa quando não temos conhecimento, porque essa conexão aqui, ó, o conector 12 volts aqui do processador, que alimenta o processador, quando esses componentes, em algum deles para de funcionar ou começa a funcionar fora da maneira como deveria, isso interfere na alimentação do conector 12 volts, que é responsável por alimentar o processador. E eis aqui o motivo pelo qual, né, nós sugerimos ao professor Marcelo para trazer esse conhecimento para vocês. Porque, olha, trocando esses componentes, identificando, obviamente, né, qual deles está com problema e fazendo a substituição, você consegue, quando o problema está aí nesse circuito, ressuscitar a sua placa. Isso é muito interessante, gente. Prestemos atenção nesse momento, que era isso aqui que nós estávamos imaginando. Era justamente esse momento, porque esse é um dos componentes, digamos assim, esse circuito aqui que alimenta o processador hoje. Não sei, Marcelo, se é uma... Você vai esclarecer isso melhor aqui na sequência para nós. Não sei, aí eu não tenho propriedade para afirmar se é decorrente da fonte, que não está fornecendo a tensão correta, ou está com nível de ruído, ou algum campo eletromagnético, mas como nesses últimos anos eu tenho pego placas com tanto problema nesse circuito aqui, que faz com que muitos troquem processador, ou achem que é o processador, e a questão está aqui, ó, e é na placa-mãe. Wagner, excelente colocação. Por quê? A gente tem que tentar, pessoal, colocar, quando estamos fazendo uma manutenção, uma sequência de passos. Eu só posso vir para a placa-mãe, porque assim, eu tenho que garantir, né, que a minha fonte, aquilo que vai alimentar o meu circuito, esteja funcionando. Por exemplo, já aconteceu. A pessoa, um profissional de suporte, chegar lá, o computador não está funcionando, ele apertar o botão ON lá, praticamente afundar o botão lá, não está funcionando, troca a fonte e aí ele vê, caramba, troquei a fonte e não continuou funcionando. Por quê? O problema era na tomada. De um disjuntor desarmado. Primeira coisa que tem que certificar é a fonte. A tomada está funcionando, então tem tensão aqui, era para o computador estar ligando. Então você tem que garantir que a fonte que vai alimentar aqui, ó, né, a minha conexão 12 volts, quem vai alimentar isso aqui? A minha fonte. Então você tem que testar a sua fonte, ter certeza que a sua fonte esteja mandando 12 volts para cá, porque se ela não tiver, Wagner, tá chegando 11 volts, 11,5, tá chegando 10. Vocês vão ver que na hora que passar pelo MOSFET lá, eu tenho ele trabalha com regulador de tensão, então vai cair a tensão, que a tensãozinha aqui, ela cai para os MOSFET, o processador fica por volta de 1 volt, 1,5 volt. Então vai cair tão pouco e aí deu problema. Você vai estragar o seu processador, você vai estragar a sua placa. Então tem que garantir, você ter a certeza que a sua fonte esteja mandando 12 volts para cá. Gente, quando falo 12 volts, é 12 volts, não é 11,5, não é 10, é 12 volts. Isso é muito importante. Por isso que uma fonte de qualidade, elas são caras. Uma fonte instável, ela estraga o seu equipamento. Tá? E, o Marcelo, mais uma colocação, eu queria inclusive pedir desculpas aqui para a turma, porque eu estava falando com você, passando o mouse aqui na tela, né? Inclusive o Felipe colocou aqui aonde, mas eu não estou como apresentador nesse momento, então o meu mouse eu acho que não estava aparecendo para vocês. Obrigado aí por você ter passado, né, sobre o conector 12 volts e exemplificado, porque como eu vi aqui no chat, Felipe perguntando aqui aonde. Desculpem, eu esqueci quem está com a apresentação, é o Marcelo, e eu estou aqui mostrando com o mouse, mas está mostrando só para mim. Então, vocês me perdoem. E, ô Marcelo, uma coisa importantíssima também, né, Marcelo, que a gente
a gente recorre a isso aí com muita frequência, que você mencionou da fonte, né, cara? Que muita gente negligencia a fonte, e não é uma questão de escolher marca, mas realmente fontes que você possa confiar, que tenham um padrão de confiabilidade. E uma coisa que também me tira o sono, tá? Quando eu pego isso na minha frente aqui, eu fico com muita dificuldade. São fontes que, quando você testa a fonte, ela está passando a tensão correta, mas a hora que você liga o componente, não está. Eu não sei se eu fui claro. Uma coisa é você testar a fonte, ela sem nenhum componente instalado na placa, e outra coisa é quando você liga com os componentes, ela deixa de fornecer a tensão correta. Esse tipo de problema, hoje, né, depois de alguns anos, você acaba já estando meio acostumado quando isso ocorre. Mas as primeiras vezes que você se depara com isso, você passa, às vezes, mais de um dia testando. A fonte mostra que está ok, a fonte, que você está testando a fonte sem nenhum componente na placa. A hora que você põe um HD, a hora que você coloca o processador, tudo bem que aqui é atenção somente para o processador, mas eu não sei explicar o porquê que muitas vezes quando você põe outros componentes na placa, e aí tem o professor Marcelo que pode falar com mais propriedade, a tensão muda, e aí deixa de funcionar, e você fica dias, às vezes, insistindo com isso. Porque a fonte, quando você testa isoladamente, está ok. A hora que você vai colocando os componentes para testar na placa, no meio do processo para de funcionar. E você sempre fica na dúvida se é a placa, se é a fonte ou se é algum componente fechando curto. E é a fonte que ela deixa de fornecer quando tem dispositivo instalado na placa. Eu não sei se eu fui claro, professor Marcelo, e se você pode dar um esclarecimento sobre isso, porque isso passa pela falta de qualidade da fonte, né? Exatamente. Ela não está aguentando carga, tá? Isso pode ser por um curto, sim, pode ser também por um curto, mas fazendo uma analogia, isso é uma queda de tensão. Imagine você na sua casa, por exemplo, você ter o transformador, que acontece na nossa região mesmo. Então você coloca muitos equipamentos, muito ar-condicionado, motores, alguma coisa desse tipo. Você vai ver que a sua iluminação começa a dar aquelas quedas de tensão, a baixar. E aí não vai funcionar. O circuito de proteção ele vai acabar entrando. E pode ser por curto também. Quando eu tenho um curto, ele funciona até determinado ponto. E aí, conforme você vai colocando mais carga, mais componentes, ela acarreta nisso. Pode ser mau dimensionamento também, porque a fonte, eu tenho que dimensionar ela da forma correta, em cima dos equipamentos periféricos que eu vou conectar a ela. Então, pegar uma fontezinha, por exemplo, de 400 VA e os equipamentos que vão estar conectados dela, somado, vai dar 600, 800, ela vai dar problema de sair de tensão. Então, tem que dimensionar a fonte corretamente, tá? A sua fonte, ela é 600 watts, mas ela não entrega esses 600. Deixa eu... tem um aluno aqui que está perguntando se, por exemplo, a fonte ela é 600 watts, ela não entrega isso aí. Então, o que acontece? Ele perguntou de eficiência. Isso é eficiência da fonte também. É que a fonte, gente, por isso que eu falo do conhecimento técnico. Quando você compra uma fonte, às vezes ela vem, a especificação dela vem em VA. VA é potência aparente. Potência aparente. Watts é potência útil. É aquela potência realmente que você transforma para trabalho. Então, às vezes, a pessoa compra lá a potência 600 VA. O que acontece? Essa potência aparente, ela é a soma de duas potências, tá? Ela é a soma da potência útil, né, que é a potência ativa, mais a potência reativa. Se vocês pegarem o triângulo, né, trigonométrico lá, vocês vão ver a hipotenusa é o VA, né? Aí eu tenho minha potência ativa, né, que é o meu cateto, e minha potência reativa. A soma da potência reativa com a potência ativa é o VA. Então, portanto, quando você compra uma fonte que está 600 VA, não quer dizer que vai ser aquilo que vai ser entregue, porque aquilo que é entregue é potência útil, então sempre vai abaixar um pouquinho. Porque ele está contando com a potência reativa, que é a potência gerada através de campo magnético dos equipamentos. Tudo aquele equipamento que tem bobina, que gera campo magnético,
Isso vai gerar uma potência reativa. Agora, aquela potência realmente que vai gerar trabalho é watts. Então, o que eu aconselho você? Vai comprar uma fonte. Tenta sempre especificar o que está em watts. Aquilo que está em watts é aquilo que ele vai te entregar. Se estiver em watts. Professor, eu não achei nada em watts, porque é a potência real, né? É a potência útil, é a potência ativa. Se você não encontrar nada em watts, vai ter dois dados. Vai estar lá VA e vai ter um dado chamado assim FP, que é o fator de potência. Aí vai estar 0,86, 0,73. Se você multiplicar o fator de potência pela potência aparente, você tem a potência ativa. E aí você sabe quanto que você tem de potência útil lá. Aqui tem o cálculo de voltagem e amperagem? Não fala voltagem, amperagem, a gente me mata do coração. Volts e tensão, né? Isso. Que nesse mesmo cálculo, você faz, multiplica? Para ter potência, potência é tensão vezes corrente. Se você não tiver, se for potência ativa e não tiver defasagem entre tensão e corrente, o circuito for resistivo, você faz isso. Tá bom? Era uma dúvida do aluno aqui, tá, gente? Não sei se vocês conseguiram entender, que ele estava perguntando a diferença que muitas vezes compra fonte e potência útil. Potência útil é potência ativa, é em watts, tá? Não é VA. Muitas vezes as fontes vai estar escrito em VA. Mas é simplesinho você transformar VA para watts, né? Só pegar lá a potência em VA, que é a potência aparente, multiplicar pelo fator de potência. Aí você tem a potência ativa entrega no seu equipamento, que é a potência útil. Potência ativa, potência em watts, que é a potência útil no seu equipamento. Tem que saber dimensionar, gente. A placa, se vocês olharem, depois pesquisarem na internet, ela tem uma potência, todos os periféricos, todo componente que você conectar, ele tem uma potênciazinha. Você tem que somar tudo. Você pode fazer até uma previsão um pouquinho maior, né? Você não faça o teu cálculo muito certinho, porque amanhã depois você coloca um equipamento de maior potência, e aí você estrangulou de novo a sua fonte. Então, deixa sempre com a sobrinha. Porque se ela trabalhar com sobrecarregada, os componentes vão aquecer, vai fechar curto, ou vai dar queda de tensão, não vai funcionar da forma adequada. Bom, Marcelo, importante também, aproveitando a oportunidade, que essa questão da fonte, tudo bem, nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas vamos aproveitar esse momento que você está aqui para tirar qualquer aspecto mitológico que fica, né? Porque muita gente acaba investindo alto numa configuração, né? Economiza ali, faz o seu projeto a longo prazo, né? Vai montando, comprando os componentes individualmente e na hora da fonte negligencia. Essa questão da fonte aparente, da fonte real, também tem uma coisa que é muito determinante, aí que é fácil, né? Tudo bem, você mesmo não tendo o conhecimento técnico, não existe milagre tecnológico. Eu sempre digo, não existe a Nossa Senhora do Elétrons nem do Byte. Quando você pega uma fonte que está lá anunciando algo, né, por um preço muito, digamos assim, abaixo, não confere a uma fonte que nós chamamos no mercado de fontes reais, né? Que tem essa questão da potência aparente e da potência real. Justamente as fontes com potência real, que é onde você pode realmente confiar, elas têm um valor de mercado significativamente maior. E aí não tem milagre. Quando você está pagando mais barato e agora, né? Se não sabiam, a partir desse momento estão sabendo, né? E aí o que eu vou fazer com este conhecimento? A partir de hoje eu sei que a fonte com potência aparente pode não ser suficiente para alimentar esse projeto de configuração que eu estou montando. Então, prestem atenção, hein? Não é só uma questão de custo. Quando o preço está muito baixo, provavelmente é uma fonte de potência aparente. Isso fica claro, o professor Marcelo deixou aqui a informação, e a partir de agora, repito pela terceira vez, já estamos sabendo. Se não sabíamos, agora sabemos. Fiquem atentos. Bora, Marcelo. Vamos lá. Pessoal, falar sobre aqui alguns componentes, né? No qual a gente acaba observando na placa. Os principais, eu vou falar, depois eu vou falar dos circuitos integrados e de que eles são constituídos. Capacitor. Vou começar a falar sobre o capacitor. Capacitor, aqui é os dados especificados neles, né? Capacitor, a unidade de medida dele é farad,
tá? Aqui é o símbolo micro, né, que significa 10 a menos 6, então isso aqui é 0,00470 10 a menos 6 farad. A tensão, ele é polarizado, tá? Vocês podem ver que o lado menorzinho aqui é o negativo, a perna maior é o positivo. Professor Marcelo, o que é um capacitor? O capacitor é um componente que armazena energia na forma de campo elétrico. Não entendi nada, professor? Sim, ele armazena energia, tá? Esse capacitor, toda vez que eu aplico uma tensão, ele é capaz de armazenar uma determinada quantidade de energia, esse capacitor. E aí, em alguns circuitos, eles têm a seguinte finalidade de se opor à variação de tensão. No circuito de corrente contínua, ele pode servir até mesmo de proteção, porque da forma que eu ligo, eu acabo impedindo que a tensão ela passe. E assim, de que forma ele é constituído? Ele é constituído por duas placas separadas por um material dielétrico. O que é um material dielétrico, professor? Isolante. Então, esse capacitor eu pego, igual está aqui, né? As duas plaquinhas metálicas, eu posso colocar papel, borracha, mica, qualquer material isolante, até mesmo o ar. Tá? Então, o capacitor são duas placas metálicas separadas por um material isolante. Esse componente, ele é muito fácil de identificar quando ele tem problema. Por motivo de construção e identificação de problema, vocês estão vendo que ele tem parecendo um Y aqui, 3 achuras aqui. Então, isso aqui é para identificar quando ele está com problema, que ele dá uma leve estufada. Então, você percebe que esse componente está ruim só na visualização. Gente, identifiquei que ele está estufado. Quanto antes você trocar, melhor. Porque esse componente, ele dá muito problema de variação de tensão nos outros componentes, nos outros circuitos. Então, ele vai funcionar precariamente. Então, vai danificar os outros componentes com o passar do tempo, tá? E aí eu tenho outro componente aqui, ó, um indutor. O que é um indutor? É um fio, uma bobina enrolada, tá? E aí ele tem praticamente as mesmas características do capacitor, só que ele se opõe à variação de corrente elétrica. Tá? Então, no meu circuito aqui, naquele momento que eu preciso a estabilidade de corrente, eu coloco indutores para manter essa estabilidade. Por quê, gente? Circuito eletrônico, ele vai fazer todo momento manipular os elétrons. Como o professor Wagner fala. Então, eu vou manipular tensão, corrente. Hora eu quero 10, hora eu quero 3 volts, hora eu quero uma corrente maior. Em todo momento, eu vou estar manipulando a tensão e a corrente. No circuito. Principalmente no circuito com uma placa-mãe, que eu tenho vários setores trabalhando com as mais diversas tensões. E aí eu tenho que suprir também a necessidade, porque aquele circuito lá, às vezes, não tem aquela potência do outro circuito. Então, eu só vou manipular. E eu manipulo de que forma? Com capacitores, com resistores, com transistores, com MOSFET. Tá bom? E aqui a gente tem o nosso transistor, né? Olha só que é um transistor. O transistor tem 3 perninhas. Uma chamada coletor, emissor e base. Muito parecido também com o MOSFET, que ele tem o dreno, o gate e o source, né? Muito parecido. Mas para que serve? Serve para amplificar sinais, regular tensão. Ele também serve para trabalhar como chave. Trabalha como se fosse uma chave. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Ele funcionando como uma chave. Olha só, se eu aplicar uma tensão, uma corrente aqui na base, eu consigo fazer com esse circuito aqui, ele abre o registro d'água e passa. Mesma coisa é o transistor. Imagine que você tem aqui, ó, corrente elétrica, né? E aí não tem nenhum sinal aqui na base. Quando eu aplicar um sinal aqui na base, eu fecho esse circuito e vai passar a corrente elétrica. Aqui está ele aplicado como fosse uma base, como se fosse uma chave, tá bom? O MOSFET, ele trabalha muito na parte de regular de tensão. Aqui, o nosso conceito, né? Falando do semicondutor, que é um efeito
um transistor de efeito, né, de campo, metal. Aqui falando sobre a pinagem dele, ele é muito utilizado, tá? Utilizado pra caramba. Com materiais semicondutor. Você lembra o diodo lá? O diodo, ele só tinha praticamente duas junções. O diodo, ele tinha uma junção P e N, né? Neutro, prótons e neutro. Já aqui ele tem 3 junções, então eu tenho mais uma camada de mais um material. Então, por isso que ele é importante. É como se eu juntasse 2 diodos, 2 materiais. E aí ele fica com 3 camadas. O capacitor, como eu já havia falado para vocês, aqui ele, uma melhor foto. O indutor, falando que ele trabalha da forma inversa ao capacitor. Gente, esse material aqui, ó, não dá problema, tá? Não dá problema. Fique tranquilo. Resistor. Deixa eu colocar aqui. Resistor também é difícil dar problema, muito fácil de identificar. Você consegue também identificar ele com multímetro. Nas aulas de embarcados, vocês vão rever todos esses conceitos. Eu dou essa disciplina de embarcados, e na disciplina de embarcados, o primeiro bimestre é praticamente conceitos elétricos, porque a gente trabalha muito com Arduino, aí envolve muito a parte de eletrônica, porque vocês vão montar alguns protótipos para interagir com Arduino. Então, você trabalha muito com resistor, com LED, com shields, então tem que ter um pouquinho de conhecimento. Então, vocês vão rever esse conhecimento também. Marcelo. Oi. Desculpa interromper o teu raciocínio, é que é importantíssimo, né, já que você citou aí, para que a gente faça a conexão. Se você puder voltar um instantinho no slide dos transistores, só para a gente reforçar que esse componente, o transistor, ele é o que torna possível tudo que nós temos hoje. Voltando lá na história das gerações dos dispositivos, né? Nós saímos das válvulas e fomos para os transistores, que hoje, numa escala de miniaturização absurda, né, em nanômetros, nós temos dentro de um processador moderno hoje, lógico, né, gente, numa escala reduzida de tamanho, em nanômetros, com a espessura menor que um fio de cabelo, mais de milhões de transistores compondo hoje núcleos de processadores em condutores e semicondutores. Então, quando o professor Marcelo está mostrando para vocês aí um transistor, que a função do transistor, que funciona, como ele disse aí, chaveando, dentro de um processador moderno hoje, seja no smartphone de vocês, no notebook ou num computador, nós temos, dependendo do modelo, bilhões de transistores numa escala muito, mas muito reduzida. Só para a gente simbolizar que é isso aí que faz os processadores funcionarem como funcionam hoje. Só para reforçar, professor Marcelo, obrigado. Wagnão, vamos dar uma paradinha, porque o pessoal ficou sem pedir para parar um pouquinho, que o pessoal fazer o intervalo, né? Dele. Opa, perfeito. O que tem de merenda hoje aí, Marcelo? De merenda. Ó, falaram que é biscoito. Opa, então tá bom. Beleza. Aí... Mas daqui a 20 minutos a gente volta, tá bom aí, para o pessoal fazer um lanchinho, hein? Tá bom, Wagner. Beleza. Ok.